em sintonia com os amigos espirituais que nos acompanham, que torcem pelo nosso progresso, pelo nosso crescimento espiritual. Vamos todos juntos elevarmos o nosso pensamento até Jesus, nosso Divino Mestre, e rogar a Ele que nos abençoe mais uma vez nesse instante, que possamos ser envolvidos pelas vibrações do bem, que possamos ser estimulados a sermos melhores espíritos mais vigilantes, mais conectados com a nossa missão existencial, que possamos, acima de tudo, estarmos receptivos ao aprendizado, que a paz de Jesus possa envolver o nosso Haroldo, que possamos todos nós recebermos aquilo que estamos precisando no presente momento, e que o nosso coração agradecido possa se elevar até o Divino Mestre, rogando a Ele que possa estar sempre conosco, nos envolvendo, nos intuindo, nos favorecendo a percepção a respeito das nossas próprias necessidades. Que assim seja. Está no capítulo 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3 comenta: há muitas moradas na casa de meu pai. É muito comum, e agora eu acho que talvez esse seja o ponto mais importante. O mais importante de todos. E eu vou tomar como base a experiência de ontem em Patmos para a gente entender a gravidade disso. Nós vamos visitar uma grutazinha onde João Evangelista saía ali da praia, do lugar onde ele ficava. João Evangelista sobrevive como pescador. O pescador fica na praia. O pescador quer se refugiar, sobe, encontra uma grutazinha, faz uma meditação na gruta. Aí o que transforma a gruta? Uma igreja, símbolo de ouro, pintura, e todos aqueles adereços que a gente presenciou. Se você coloca um adereço singelo, é até compreensível. Mas se você coloca tanto adereço que aquilo tampa, que aquilo obscurece a essência, você está transformando o acessório no principal. Aquilo que é acessório se transformou no principal. E não sei se vocês repararam, quer dizer, nós fomos lá para ver o quê? O original. Nós fomos lá para ver o diamante, o precioso. O que é o precioso? O lugar, a natureza inalterada. A praia é a mesma, não mudou de lugar. A ilha não mudou de lugar. É o precioso, o inalterado. No entanto, vê que até os guias, toda a narrativa é sobre o quê? Sobre o acessório que foi se acumulando ao longo dos séculos em cima do original. Eles nem informação mais, esse aqui é o lugar sagrado, é Patmos, esse é o Apocalipse. Essa é a frase. O resto é, e tem um monge, ele fica sozinho aqui. Porque essa igreja, no século XI. Mas o que você tem para falar? O que você tem para falar sobre o diamante? O que você tem para falar sobre o Apocalipse, sobre a caverna? Não, é o século XI, a igreja. E isso acontece com o Evangelho.
Então nós perdemos o veio, a gente perde a essência da coisa. A essência. Ai, como que é a expansão do cristianismo? Quantas religiões tem na Terra? Né? E aí começam a surgir dúvidas, que são dúvidas típicas de quando nós nos perdemos nesses labirintos. Por exemplo, mas Jesus é o Cristo só dos cristãos? E os budistas? Então, Jesus deixou de ser o governador da terra agora é governador dos cristãos. Perceberam? Então a gente se perde nisso. Eu queria voltar agora. Apaga. Faz de conta que você não está no navio. Faz de conta que você saiu fora da Terra. Você está olhando para o planeta Terra. Então vamos fazer esse raciocínio agora. Por isso eu estou começando pelo capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Estatísticas recentes do James Webb. Agora que ele consegue focar mais, ele calcula mais ou menos a densidade do universo, né? 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. A nossa Via Láctea é uma. Densidade média de uma galáxia: 200 bilhões de sistemas solares. Isso é Deus. Deus não é a igreja bizantina, um monge lá em pé de preto. Deus não é o Vaticano. Deus não é a FEB, né? A igreja que eu frequento. Não. Na Bíblia hebraica, ele é o Senhor das estrelas. Adonai Tsevaot. Que é outro problema de tradução. Que estrela em hebraico, Tsevaot, também pode ser traduzido por exército. A gente cresceu aprendendo com o Deus dos exércitos. Deus das estrelas. Está no Salmo, está no Isaías, quando ele está falando da criação. Então, Tsevaot, das estrelas. 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia, 200 bilhões de sistemas solares. Um sisteminha solar e outra. Nós não estamos no centrão, hein? Está na periferia da galáxia. Nós não moramos nos bairros mais nobres. No sistema solar, um planeta. Um planetinha. Então eu gostaria que todos, por favor, guardassem essa imagem. Guardasse a imagem de Deus como o Senhor das galáxias, não o Senhor de um país, não o Deus da minha religião, da minha crença, né? Até aprendi com o Fernando, né? Tem 2 tipos de gosto: o meu gosto e o mau gosto. E a gente, não é? E a gente vive assim. Tudo que não é meu é ruim. Se não é a minha religião é ruim. Se não é a cor que eu gosto é ruim. Se não é o meu gosto é ruim. É o meu gosto e o resto é mau gosto. Quer dizer, eu sou a referência. É um egocentrismo. É uma egolatria. A minha compreensão, a minha interpretação, o meu gosto, a minha religião, a minha visão.
Tá? E você é o universo. E Deus construiu esses trilhões de galáxias que você nem enxerga para girar em torno de você. Então, vamos tirar isso da mente. Paulo não pensava assim. Mas o Paulo... Não, claro que ele não sabia que tinha 3 trilhões de galáxias. Mas não precisava saber isso. Ele pensava diferente. Então, para nortear, vamos pensar agora na Terra, no planeta Terra. Então, vamos lá. Todo planeta tem um ciclo de vida. Isso é importante. Todo planeta tem um ciclo de vida. Ele se forma, ele passa por uma infância, mundo primitivo, depois ele passa por uma adolescência, que ele é rebelde, ele briga, respondão, não faz o para casa, não arruma o quarto, rebelde, mundo de expiação e prova. Depois ele sai da adolescência, começa, aí tá ali, aquela coisa de vestibular, que curso que eu faço, mundo de regeneração. Aí ele amadurece, já está na idade mais ou menos como a minha, 35, 36 anos. Mundo ditoso. E depois ele se torna um ancião em experiência, mundo celeste. Esse é o ciclo. Depois, fisicamente, ele se acaba. Alguns dizem que antes de entrar no celeste, porque o celeste já não é mais físico. Acaba. Então os mundos têm um ciclo. Um ciclo. Se formam e depois se acabam. Os sistemas, porque, frase extraordinária do Livro dos Espíritos, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, mundo tem certidão de nascimento e certidão de óbito. A Terra terá o seu velório. É outro pensamento, nós temos que gravar. Senão tudo que a gente for refletir aqui, nós vamos desvirtuar. Aí o Kardec diz assim, item 3 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título, são vários itens, mas o título dessa parte é Diferentes categorias de mundos habitados. Porque no Livro dos Espíritos já estava definido que todos os mundos são habitados. Mas ele não diz que são habitados por seres orgânicos com a nossa estrutura. Que é outra fantasia. A gente acha que nós somos a régua do universo. Se não for igual a gente, então não existe. Diferentes categorias. Agora, olha a precisão do Kardec. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que, você não está falando, eu estou dizendo, ele não está dizendo, ele não falou isso. Do ensino que os Espíritos deram, resulta a síntese, a conclusão que eu tirei do ensino, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Olha isso. As condições. Que condições? Físicas, morais, intelectuais, tamanho, estrutura.
muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Só que ele vai, vírgula, qual que é o foco dele aqui? Moral. Então ele vai dizer, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Percebe? Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, é uma abordagem muito mais séria da pluralidade dos mundos do que o que a gente vê normalmente na internet. Então, existem mundos que são habitação de seres muito mais adiantados do que nós. E aqui eu gosto de duas frases, uma do Milor Fernandes e a outra do Neil Grace, que é um cosmólogo norte-americano, né? Conduz um programa que era conduzido pelo Carl Sagan, que é o Cosmos, né? Neil Grace. Então, o Neil Grace, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz assim, a diferença entre o genoma de um chimpanzé e o nosso é de 2%. 98% do genoma de um chimpanzé é idêntico ao nosso. O que revela a evolução e uma origem num tronco comum. Ok. Alguém aqui conhece a Sexta Sinfonia do Chimpanzé? Alguém conhece a Sexta Sinfonia do Chimpanzé? Algum chimpanzé fez sinfonia? Não. Cruzeiro de Chimpanzé. A aeronave de chimpanzé. A diferença deles é de 2%. Então, é 2% que faz a diferença, né? Aí o Neil fala assim, imagine seres diferentes de nós, 2%. Você seria um chimpanzé, perto desse ser. O que ele vai conversar com você? Alguém aqui vai no consultório de chimpanzé para poder fazer terapia? O que você vai conversar com o chimpanzé? Veja, essa é a reflexão do Neil Grace. Você vai conversar com o chimpanzé para quê? E aí, o que você está achando da guerra da Ucrânia, da Rússia? Então, por que você acha que um ser 2% superior a você virá conversar com você? O quê? Ele pode vir cuidar de você. Essa é a reflexão do Neil Grace, tá? Agora, o Milor Fernandes tem uma mais engraçada. Ele diz assim, a prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que até hoje eles não tentaram conversar com a gente. Exatamente, porque eles são inteligentes. Por isso que eles não conversaram com a gente ainda. Bom, grau de adiantamento. Agora olha que bonito. Entre eles, há os que aqueles mundos em que os seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra. Então, o que é isso? Primatas. São inferiores aos da Terra física e moralmente. E aqui, essa distinção é importante. Porque hoje nós temos na Terra uma espécie. A gente fica diferenciando, é russo, isso é bobagem. Todos somos da mesma espécie, Homo sapiens. É uma espécie só. Então, fisicamente, geneticamente, tem diferenças fenotípicas, né? Cor de pele, olho. Na essência, nós somos uma espécie. Dá lá para saber. Então, você coloca, esse aqui é um genoma de uma galinha. Esse aqui é de um Homo sapiens. Esse aqui é de um chimpanzé.
Eu não preciso olhar para a foto da pessoa. Com o genoma dela eu sei qual espécie que ela é. Essa aqui é da espécie humana. Mas, moralmente, todos os habitantes da Terra são iguais? Então, olha a sensibilidade do Kardec. Física e moralmente. Então, tem mundos inferiores à Terra, física e moralmente. Então, existe um aperfeiçoamento físico, fisiológico, genético do organismo e o aperfeiçoamento moral. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. A todo respeito. Ou seja, física, moral, tudo superior a gente. Fisicamente superior. Nos mundos inferiores, olha que bonito, a existência é toda material. A vida é puramente material. As pessoas só fazem coisas materiais. A preocupação delas é só com coisas materiais, que é basicamente alimentação, dormir, reprodução. Então é uma vida rasteira, material, restrita. Não difere da vida do seu pet. Eu gosto de falar, é forte, mas nós temos que dizer. Lá em casa a gente tem a Tiffany. Todo mundo já conhece, né? A Tiffany, qual que é a vida da Tiffany, gente? A vida da Tiffany é dormir. Ela está precisando reproduzir. Né? Come a raçãozinha dela. Excreta. E eu pergunto, e não tem ser humano nesse mundo que está vivendo exatamente igual a Tiffany? E exatamente, o horizonte da pessoa é só atender as necessidades materiais. A única coisa que a pessoa tem. Só que, o que a gente faz? Agrega paixão a isso. E a Tiffany é exigente. Vocês estão achando que vai colocar uma ração lá? Não. Tem que pôr no pratinho, aí eu tenho que fingir que eu vou comer, ou a Priscila. Porque ela acha que é gente. Ela acha que é gente. Então ela tem que ter a percepção que é a mesma comida. Né? É isso da gente. Né? Nós estamos atendendo apenas a existência toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Paixões. Paixões na sexualidade, na reprodução. Paixões na alimentação. Paixões no modo de se vestir. Paixões, que são os excessos, né, emocionais. As paixões são os excessos no atendimento das necessidades materiais. E quase nula a vida moral. Aí o Kardec diz, vocês vão entender onde que eu estou querendo chegar. À medida que esta se desenvolve, ou seja, à medida que a vida moral se desenvolve, diminui a influência da matéria, ou seja, eu não sou mais guiado por necessidade de alimentar, necessidade de dormir, necessidade de reproduzir, eu não sou mais guiado por isso. Daqui isso acaba, eu não sou guiado por isso. Então diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Porque os corpos são de matéria muito mais sutil, não têm as necessidades tão prementes como nós. Então, o atendimento, veja gente, isso muda a economia de um mundo, concorda? Porque se você elimina as necessidades materiais, o que nós vamos fazer? Reflexão. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal. Mundos intermediários, mistura-se bem e mal.
predominando um ou outro. Se predomina o mal, expiação e prova. Se predomina o bem, regeneração. Expiação e prova e regeneração são mundos intermediários. Está no meio. Tem bem e tem o mal. Predomina um ou outro. Segundo grau de adiantamento da maioria dos que o habitam. Da maioria, porque não precisam ser todos adiantados. Os mundos são espectros. Em todos os mundos, por exemplo, meu sonho é fazer intercâmbio no mundo ditoso. E ser o indivíduo mais inferior daquele mundo. Vocês não gostariam? Fazer um intercâmbio no mundo ditoso, assim, qual que é o habitante com o menor grau moral desse mundo? Haroldo. Maravilhoso. Pelo menos todo mundo de todos. Fazendo intercâmbio. Então os mundos têm espectro. O que define a categoria do mundo, olha a sutileza do Kardec. Segundo grau de adiantamento da maioria dos que o habitam. Então é na maioria que define o... Então, como a maioria dos habitantes da Terra são moralmente inferiores e predomina neles o mal, o mundo é de expiação e prova. Né? Embora você não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, olha que bonito isso aqui. Embora não se possa fazer dos mundos uma classificação absoluta, ou seja, cuidado que isso aqui é só didática, a vida é muito mais complexa e muito mais variada do que as nossas classificações. Pode-se, contudo, em virtude do estado que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue. 2 pontos. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, ou seja, o princípio inteligente atingiu o estágio humano. Esses são os mundos primitivos. Então a Terra deixou de ser mundo primitivo quando estabilizou-se o Homo sapiens. Esse é o critério kardeciano, gente. Por isso que é importante estudar Kardec, para a gente sair da fantasia. Então, mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Depois vem mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Porque os seres são dotados de livre-arbítrio, começam a fazer escolha, a escolha é livre, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória, predomina o mal. Por quê? Porque são seres inexperientes escolhendo. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, mundos de regeneração são aqueles onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. É um repouso. Ainda tenho que espiar. Agora, outra categoria de mundo que a gente confunde. Tem gente que confunde o mundo de regeneração com o mundo ditoso. Então vamos lá, mundos ditosos. Onde o bem sobrepuja o mal. Então ainda existe o mal. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E por fim, mundos celestes ou divinos. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Repito, onde exclusivamente reina o bem.
reina o bem. Reinar. Reino dos céus. Mundos celestes ou divinos, reina o bem. Reino dos céus, reino de Deus. É aqui que eu queria chegar. Reino de Deus, reino dos céus, reina exclusivamente o bem, mundos celestes. Kardec conclui: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Então nós já sabemos, o mundo intermediário, onde sobrepuja, onde reina o mal. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Isso aqui é importante. Por que eu li esse textinho, esse texto pequeno? Por quê? Agora nós vamos abrir aí, quem tiver. Nós vamos abrir A Caminho da Luz. Título, agora, que às vezes a gente vai, o que acontece com a gente? A gente pega um livro e já começa a ler o livro. Sem entender quando o espírito é superior, né? Que é o caso do Emmanuel. Tem uma proposta. Tem uma linha condutora do raciocínio. Onde está a linha condutora do raciocínio do Emmanuel? No prefácio. A Caminho da Luz. O que o título nos sugere? Nos sugere a evolução dos mundos. Por que eu sei que é dos mundos? Qual que é o título do primeiro capítulo? A Gênese Planetária. A Gênese Planetária. Então, gente, o livro A Caminho da Luz é um livro sobre a evolução do planeta Terra. Não é do Haroldo, da Cleide. Não. É do planeta Terra. É do planeta. Não é sobre você. Porque você, eu pego, te mudo você de mundo. Se o problema for você, a gente põe de volta. Você está aqui, está começando a exibir todo um comportamento primitivo, não tem problema. A misericórdia divina te coloca num cruzeiro, destino, mundo primitivo. Você vai voltar para a Idade das Cavernas, para você poder fazer uma catarse das suas paixões. Não tem problema. E se você dá uma avançada moralmente, eu te pego daqui, te coloco já num mundo regenerado, tá cheio, pertinho do sistema solar. É pertinho, gente, pertinho. Tem uns navios desses aqui que andam mais ou menos na velocidade da luz, é pertinho, pertinho. Você entra aqui, 42 anos, você está lá. Tranquilo. Cheio de mundo, de regeneração em volta. Nossa, mas eu avancei muito. Você vai ser estagiário lá em Mundo Ditoso. Então, o A Caminho da Luz não está se detendo em indivíduos. O livro A Caminho da Luz é um livro sobre o planeta. Porque os planetas têm data
para mudarem de categoria. Então agora, os planetas têm data. Ah, mas eu perdi o horário que o navio partiu. Não tem problema. Você pega outra condução. Está claro isso, gente? O navio partiu, ele vai partir 18 horas. Eu cheguei no porto 18h30. Perdi o navio. O navio não vai parar para te esperar. Ah, mas a gente era um grupo grande, o grupo Cartas de Paulo. O grupo Cartas de Paulo vai ter que pegar outro barquinho. Então o livro A Caminho da Luz é um livro sobre o planeta. O planeta tem data para sair de primitivo e entrar em expiação e prova. Tem data para entrar em regeneração. Tem data para entrar em mundo ditoso. E tem data para se tornar mundo celeste. Isso é importantíssimo. Porque Jesus vai falar diretamente sobre isso. Vai falar diretamente sobre isso. Eu vou chegar lá. Então ele começa da Gênese planetária, Emmanuel, e ele começa descrevendo o quê? O que eu preciso? Se o mundo é primitivo, o que eu preciso para que eles subam um degrau na categoria? Eu preciso de uma espécie humana. Então, da formação do planeta até mais ou menos os mais entusiasmados, 150 mil anos atrás, os menos entusiasmados, 30 mil anos. Há 30 mil anos atrás que o Homo sapiens se estabilizou mesmo. 30 mil anos atrás. A gente tem um Homo sapiens consolidado. Começou a expiação e prova. Então, da formação do planeta, 4,5 bilhões de anos atrás, até mais ou menos 30 mil anos atrás, foi o trabalho mundo primitivo. É claro que você gasta mais tempo no mundo primitivo. Por quê? Você tem que formar geologicamente o mundo. Você tem que definir continente, definir oceano, os mares. Você tem que apurar as espécies. Você tem que chegar. Então, a primeira parte do livro A Caminho da Luz é Emmanuel descrevendo quem é o espírito que coordenou esse processo desde o início. Esse espírito, gente, sem fantasia, é Jesus. Ah, mas só tem ele de Cristo. Não, existe uma comunidade de Cristos no sistema solar. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção... Melhor? Eita, que não trabalha isso aqui. Vamos ler. Então, olha aqui, ó. Ele começa. Capítulo 1, a Gênese planetária. Capítulo 2, a vida organizada. Porque eu preciso de célula. Eu preciso de organizar a célula. Base de todo ser vivo. Todo ser vivo é feito de célula. Depois eu preciso estruturar os organismos. Eu estruturei. Aí vem capítulo 3, as raças adâmicas. Os seres que estavam em mundos de expiação e prova, especialmente em um deles, né, que a gente vai ver aqui, não conseguem perder o navio. Perderam. O navio deles ia sair 18 e ia chegar a 19. Perderam o navio. O que a misericórdia divina faz? Coloca em outro navio. Compatível com o grau de adiantamento moral deles. Moral. Por quê? Aliás, um ótimo detalhe.
Não importa o quão inteligente você é. Não importa o quão bonito você fala. Então, inteligência e retórica não garante o seu passaporte. O que garante o seu passaporte em um mundo não é a sua retórica nem a sua inteligência. É o seu grau de adiantamento moral. Pode falar bonito, pode conhecer muito. Quanta gente genial e brilhante se dedica ao mal? Quanta gente usa retórica para enganar, para espalhar mentira, para iludir, para dominar os outros? Grau de adiantamento moral. Grau de adiantamento moral. Ah, mas e se eu tenho um alto grau de adiantamento moral, mas o intelectual está baixo? Faz supletivo no mundo superior. Meu sonho é fazer um supletivo no mundo de todos. Né? Então, capítulo 3, as raças adâmicas, que vai falar do quê? Desses seres cujo grau de adiantamento moral não era mais compatível com a evolução do mundo em que eles estavam. E eles precisavam fazer uma catarse, porque estavam cheios de paixões. Então vem para um mundo primitivo. O mundo que estava na transição. A Terra estava na transição de primitivo para expiação e prova. Estava na transição. Então eles vêm para ajudar na transição planetária. Na transição. As raças adâmicas. Capítulo 4. Aí, Emmanuel começa a descrever os 4 principais grupos. Os egípcios, a Índia, família indo-europeia. Indo, porque você pega desde lá da Índia, né, da região do Irã, os mesopotâmios, Babilônia, grego-macedônicos, Império Romano. Essa é a sequência. O povo de Israel, a China milenária, a China, os povos da Ásia. Aí vem as grandes religiões do passado. Começa a descrever agora o pensamento, a evolução das ideias. A Grécia, a missão de Sócrates, Roma, e aí a vida de Jesus. A vida de Jesus. Então aqui eu vou dar uma primeira parada, né? Concluir aqui, dar uma primeira parada para a gente refletir. Então, Jesus veio. Não foi para fundar a religião. Jesus não veio para fundar a religião. E o Paulo sabia disso. Como que o Paulo sabia disso? Eu vou ler para vocês aqui. Eu vou ler um trechinho da carta de Paulo aos Romanos. Ele começa a carta de Paulo assim. A carta de Paulo. Ele começa a carta dele assim. Paulo, servo do Cristo Jesus. Por que ele colocou Cristo primeiro? Vou ler de novo. Paulo, servo do Cristo Jesus. Ele não falou do Jesus Cristo. Tem mais, tem outros Cristos. Paulo, servo do Messias Jesus. Chamado apóstolo, quer dizer, ele chamado apóstolo, apóstolo, vem do verbo apostoléu em grego,
verbo que é enviar. O enviado, o escolhido, o vaso. Aquele que foi enviado. Chamado enviado e separado para o Evangelho de Deus. Então, primeira correção. Para de falar Evangelho de Jesus. O Evangelho é de Deus. A gente aprendeu aqui na Grécia como é que diz obrigado. Eu, ra, eu, fa, eu, fa, eu, fa, eu, ra. Isso. Então, eu é bom. O faristo vem de haris, o radical haris. Eu, haris. Haris é dom. Então, uma boa dádiva, né? Eu, haris. Agora eu vou dar eu, angelion. Angelion é notícia. Eu, boa. Boa notícia. Quem está dando a boa notícia? Deus. Cristo não. Evangelho de Deus. Quem está dando a notícia é Deus. Está dando notícia para quem? Para o planeta Terra. Não é para você que é cristão. Não. A boa notícia é para o planeta. Qual é a notícia? Então vamos lá. A notícia é Jesus. Quem está dando a notícia é Deus. A notícia é o próprio Cristo. Ele é a notícia. Ele é a notícia. Então, gente, esse é o principal conceito da carta de Paulo. Se não entendeu isso, não consegue ler a carta de Paulo. Porque ele vai chamar de Jesus de palavra. João também. Enarré enhologos. Kai hologos proston theon. No princípio era o logos. Logos você pode traduzir por palavra, verbo, do jeito que você quiser. Logos. No princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era divino. Então, agora a gente entende. O Cristo é o Logos de Deus, a palavra de Deus. Eu tive uma lição há muitos anos atrás, tão bonita. Tem um grande amigo, pastor Enéas. A gente costumava, tem muito tempo que enquanto ele me mudou para o interior e a vida na correria, né? Mas a gente sempre encontrava uma vez por mês para almoçar. Eu, e Maíla, outros padres, pastores, né? Era um almoço interreligioso. Informal também. Né? E estava lá uns pastores, aí o Enéas pegou e falou assim, pois é, nós estamos com um problema hoje. Na igreja evangélica, que as pessoas estão adorando mais a Bíblia do que a palavra. Aí eu adorei, né? Ué, né? Explica melhor isso pra gente, né?
Ele falou, tem uma diferença grande. A palavra é o Cristo, é Jesus. A Bíblia é a biografia. Então as pessoas ficam presas na biografia. Vou dar um exemplo. A pessoa compra a biografia de Nelson Mandela. E ela começa a acreditar que a biografia é mais importante que o Nelson Mandela. Então ela compra a biografia de Mahatma Gandhi e ela começa a idolatrar, ela põe ouro na biografia, no livro. Ela abre, começa a cultuar o livro e o livro é mais importante que o Gandhi. Tanto se o Gandhi entrar, ela fala, não, peraí que eu estou aqui adorando a sua biografia. E aí ele termina assim, eu sigo a palavra viva. Eu sigo a palavra viva, não a biografia. É tanto que Emmanuel, Paulo, a todo momento no Paulo Estevão, se quem estiver anotando, anota essa expressão. E perdoe o trocadilho. Nosso Novo Testamento, na época, não estava completo. Porque, por exemplo, antes, Paulo leu as cartas de Paulo, para escrever as cartas de Paulo. Então eles leram anotações de Levi. Anotações de Levi. Gente, presta atenção. Ninguém seguia anotações de Levi. Os cristãos seguiam o Cristo. O Cristo é vivo. O Cristo é vivo. Por isso que foi tão importante a notícia da ressurreição. De que mesmo depois de crucificado, ele continuava vivo. Ele está vivo, vivo, vivo. Andando, falando, olhando, agindo. Eu tinha vontade de fazer um seminário depois, que era assim, Jesus e Kardec, vivos, porque os espíritos estão seguindo o livro. Kardec está vivo. Vivo. Vivo, andando, agindo, visitando, supervisionando, coordenando, dirigindo. Como Jesus. Está vivo. Andando, dirigindo, coordenando. Então, os cristãos seguiam Jesus, a pessoa. A pessoa. Por quê? Porque ele é um modelo de espírito puro. Ele é o modelo do que nós vamos ser. Tá bem? Tudo bem? Ele é um tipo. Ele é um modelo. O que você abre aí, Mateus, gente, isso é biografia, isso é anotações. Cuidado para você não confundir a anotação com a pessoa. Cuidado. Cuidado com isso.
Então, quem deu a notícia? Deus. A notícia é quem? A notícia é o próprio Cristo. Então, Jesus ter vindo ao mundo, Jesus ter encarnado nesse mundo, é a boa nova. A boa nova é ele ter vindo, ele veio. Como esse é um ato da maior importância? Por que esse é um ato importante? Porque esse é um ponto de inflexão. O momento em que um Cristo encarna num planeta, muda a evolução do planeta. Então, no momento em que ele chega no planeta, a evolução do planeta é dirigida em qual rumo? Nós já sabemos. Qual que é o rumo, gente? Regeneração, ditoso, celeste. Celeste, mundo celeste ou divinos, morada dos espíritos puros, onde reina exclusivamente o bem. Então os mundos celestes, a partir de agora, eu vou usar sinal de igualdade, mundo celeste igual reino de Deus. Mundo celeste igual reino de Deus. Reino de Deus é igual a mundo celeste. O que João Batista diz, anunciando Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. É chegado o mundo celeste. Celeste. Como? Através da apresentação aos habitantes do planeta Terra de uma igreja. De um padrão estético. Agora todos os homens vão ter que vestir de preto e andar com a barba até o umbigo. É isso? É isso? Não, agora todo mundo vai ter que ir descalço, andar igual Francisco de Assis. É isso? Não. Através de um padrão moral. De um padrão moral. Um padrão moral que é o padrão moral dos habitantes dos mundos celestes. Qual é o padrão moral dos habitantes de um mundo celeste? Qual é o padrão? Olha para Jesus. Não gasta força, energia, não. O modelo é Jesus. O guia é Jesus. Padrão moral. Agora, se você quer usar duas varetinhas para poder comer, quer se vestir com uma seda, quer ter um laguinho com peixe colorido, ou se você quer colocar uma túnica, o que você está comendo, como você está se vestindo, onde você está sentando para orar, não tem importância nenhuma. Tem a menor relevância. Porque isso são exterioridades. Outro ponto. O que você acha que o universo é, não muda o universo. Eu acho que esse barco está parado. Eu estou absolutamente convencido disso. Está parado. O que eu acho tem a menor relevância. O que eu acho não tem a menor relevância para o movimento do barco. O mínimo da gente embarca nisso. Né?
E a gente... Bom, então era isso que eu queria trazer. Porque quando nós vamos ler Paulo, gente, ele percebeu isso. Quando ele viu Cristo ali aparecendo, que a morte, que a vida não cessa, que o Cristo, que o João, está aqui com o João, está com o Pedro. Foi Pedro que chamou Paulo para ele trabalhar em Antioquia. Os apóstolos estão falando aqui que conheceram Jesus. Aí esse Jesus que morreu, que foi crucificado, está aqui agora falando com ele. Você acha que o Paulo é bobo? Ele falou, eu estou diante de algo muito maior do que todo mundo está compreendendo aqui. Isso aqui é muito maior. É muito maior. E aí ele começa a juntar os pontos. Começa a juntar os pontos. Então, gente, o Cristo veio para levar à Terra a condição de mundo celeste. Ele só veio para isso. Levar o planeta Terra. Agora, quantas religiões vão ter na Terra? Isso não importa. Não importa. Se algumas religiões vão fazer um acordo, vão se fundir, vão se tornar uma só, não importa. Eu até adoraria que o movimento espírita se unisse com algum. Imagina, juntasse. Os católicos, os evangélicos, os espíritas, fizessem uma coisa só. Maravilha que seria. Você vai unir, você vai ver. Sabe por quê, gente? Isso não te dá nada. O que define onde nós estaremos, a nossa movimentação, e o Honório diz isso que é maravilhoso, né? Gente, é o seguinte, quanto mais imperfeito um espírito, mais limitado e menos acesso ele tem. Quanto mais adiantado um espírito, mais acesso ele tem, mais ele pode se deslocar. Por quê? Porque ele não cria problema. Onde ele vai, ele é moralmente superior. Ele não prejudica ninguém, ele não pratica o mal, ele não faz ninguém sofrer, ele não fere a lei divina. Então ele pode ir a qualquer lugar. Porque em todos os lugares que ele vai, ele respeita os lugares e as pessoas. Então, esse é o projeto. Eu queria deixar isso bem claro, porque é nessa perspectiva que a gente tem que raciocinar. E aí eu trago uma mensagem do Boa Nova, para a gente encerrar e vou abrir para a gente bater um papo, que é a conversa de Jesus com Levi. O Levi era coletor de impostos, né? E esse é um ponto importante, porque quando Jesus nasce, há um reino no mundo. Quem dominava o mundo mediterrâneo era o Império Romano. Ele construiu isso sozinho? Não. O Império Romano herdou do Império Grego-Macedônico, Alexandre o Grande, que herdou do Império Medo-Persa, que herdou do Império Assírio-Babilônico. João Evangelista, para simplificar, vai chamar todos esses 4 impérios de Babilônia. A Grande Babilônia. É o império do mundo. Então a Babilônia, ao tempo de Jesus, é Roma. Com seus exércitos, com sua moeda, com sua política, com seu direito, com sua economia, com as suas paixões, com as suas opressões, com as suas injustiças, com seus massacres, governando o mundo. Então, um governo provisório do mundo, porque nenhum mundo fica em expiação e prova. Nenhum. Os mundos são como navio. Vocês estão vendo aqui.
O navio atracou, hora de zarpar, é na hora. Vocês estão vendo atraso? Mundo também não. Mundo é igual navio. Quem atrasa é habitante. Navio não atrasa. Planeta não atrasa, gente. Quem atrasa é o habitante do planeta. Então a Terra não ia ficar para sempre em expiação. Mas enquanto ela está em expiação, nós temos um reino do mundo, simbolizado por Roma. E tem um reino de Deus, simbolizado nos mundos celestes. Essa é a mensagem do Evangelho. Não tem nada a ver com os rituais. Não tem nada disso. Isso é acessório. Isso não é o principal, né? Então, essa aqui é a conversa que Jesus tem com Levi, quando Levi menospreza aqueles 3 indivíduos que um tinha deficiência e tudo, né? E aí Jesus chama a atenção dele e ele fala assim: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Não, desculpa. Apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Aí Jesus diz para ele: quem governa o mundo é Deus. Afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. Duas coisas importantes aqui. Quem governa o mundo é Deus e ele governa com amor. E o amor não se inquieta. Não tem precipitação no amor. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum, com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. A boa nova do Reino de Deus. Entenderam qual que é a boa nova? O Evangelho do Reino de Deus. E oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Puxa, mas é tão simples assim? Não, João, onde você encostou sua mãozinha? Vamos rodear de ouro em volta. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo desarmado das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros seus pontos de vista. Desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações
em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Meus amigos, não foi isso aqui que aconteceu? Do século II em diante? Foi isso aqui. Foi isso aqui. Então, nós ainda não presenciamos socialmente o cristianismo puro. Nós presenciamos isso aqui. Legiões romanas dominando o mundo em nome do Cristo, usurpando. Guerra, fogo, ódio, briga religiosa. O apóstolo o ouvia assombrado, em face da profundeza de sua argumentação. E o mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atestemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Eles quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Mas esses corações aqui, essas criaturas desafortunadas são quem? São os vencedores, ué. Vão lá e se complicam perante a lei divina, depois vem no resgate. Experimenta o falso triunfo, para depois conhecer a luz verdadeira. Não, isso aqui é Evangelho. É isso aqui. É isso aqui. É? Por isso vocês perceberam, começava a narrativa, aí eu vou olhar. Deixa eu ver a vista daí. Como foi? Falei, tira uma panorâmica. Né, Basílio? Falei, Basílio, tira uma panorâmica. É isso. E o Apocalipse é o livro que descreve a jornada do planeta para sair de expiação e prova e chegar a mundo celeste. Porque ele termina com a Jerusalém que desceu do alto, que é um símbolo, né? Da comunhão plena da terra com o Criador, da redenção das criaturas. Essa jornada, nessa jornada tem uma luta. O reino dos céus e o reino do mundo. A grande luta. Gente, agora eu vou abrir, né? Para comentários, para conversas, para a gente... Paulo sabia dessas coisas? Sabia.
Sabia. Paulo sabia disso. Isso que Emmanuel escreveu no Caminho da Luz. Ele sabia. Aí, então, isso aí demanda 25 seminários, né? Porque, por exemplo, na carta aos Romanos, ele vai falar dessas coisas todas. Do universo, do que é indivíduo. Fala de coisa muito mais profunda ainda. Ele tinha plena noção disso. Plena noção. Por causa da tradição judaica também, né? Conhecia, então ele sabia. O projeto, gente, se eu tivesse algum tipo de condições, eu diria que ensinaria, né, para todo jovem do mundo o projeto de Jesus. Gente, o projeto de Jesus é #Mundo Celeste. #Mundo Celeste. Mas eu vou até falar de uma forma metafórica para não ferir nenhuma sensibilidade. Mas o problema é que nessa jornada, inclusive nós espíritas, ficamos fascinados, hipnotizados por instrumentos. Isso aqui é um instrumento. Isso aqui é um instrumento. Eu não posso ficar hipnotizado por isso aqui. Casa espírita é um instrumento. Cuidado para você não ficar hipnotizado. Não confunda destino com caminho. Instrumento. Né? Nós estamos seguindo usando os instrumentos adequados ao nosso grau de evolução. Então, um espírito que está num grau de adiantamento moral menor, ele precisa de instrumentos mais concretos. Um espírito que está num grau de adiantamento superior, os instrumentos que ele precisa são mais sutis. Tá tudo certo, gente. Todo mundo tem que caminhar. Cada um segundo as suas necessidades. Não fica brigando com o instrumento de ninguém. Todos os encarnados na Terra precisam de instrumentos. Uns mais concretos, mais rudes, outros mais sutis. Deixa a pessoa com o instrumento dela. E cuidado para você não ficar hipnotizado com o seu. Porque o nosso destino é mundo celeste. Espírito puro. Esse é o pódio, gente. Essa é a chegada. O resto é instrumento. Eu queria trazer essa grande panorâmica, porque se você... Leia agora o livro Paulo Estevam com isso na mente. Leia agora o livro Paulo Estevam com essa perspectiva. Leia. Qual que é a missão de universalização do Paulo? Levar a moral do Cristo, a moral, ele não está preocupado, gente. Se você acha que Paulo queria chegar aqui na Grécia e fazer o grego parar de comer azeite? Ah, não, Jesus falou agora que você não pode comer azeite, não pode tomar vinho. Ele escreve isso. Ah, não, o judeu agora tem que comer carne de porco. E as cartas são isso. As cartas de Paulo são para apaziguar discussões e brigas nas igrejas cristãs, porque eles estavam discutindo o que comer, o que vestir. E Paulo falou, não é possível. Tem uma carta que ele diz assim, eu comecei vocês pelo espiritual e vocês voltaram para o material. Eu comecei lá em cima. Vocês estão descendo. Por quê? Porque ele estava focado na
Essência moral, que é o que vai depurar o seu espírito, para você se tornar um espírito puro, para você ir para outro mundo. E merecer o mundo celeste. É simples assim. Agora, se você está tomando café com pão de queijo, ou chimarrão, ou açaí, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Então é a essência moral. A moral é como você trata seu semelhante. É como você convive com o seu próximo. As escolhas que você faz. É isso que vai definir o grau, palavrinha mágica, Kardec usa zilhões de vezes, abre aspas, grau de adiantamento moral. Grau de adiantamento moral. É tão difícil, gente, porque a gente olha para as pessoas, né? A gente anda no navio aqui, e a gente repara tudo, né? A gente repara origem. Ah, isso é do Canadá. Ele é de onde? Ah, é da Bélgica. Ah, é do Brasil. A gente, qual a etnia? Qual raça, né? Etnia. A gente nunca se faz uma pergunta. Nunca. Nunca. Qual o grau de adiantamento moral desse ser? Já se perguntou isso? Chegou ali para ser atendido, você olha para a pessoa assim, qual que é o grau de adiantamento moral desse ser? É a pergunta mais importante. Porque é a pergunta que vai nortear como você vai lidar com ele. Se o grau de adiantamento moral dele for muito inferior, você vai precisar de mais caridade, mais paciência, mais indulgência, mais tolerância. Se o grau de adiantamento moral dele for muito superior, você vai precisar de mais juízo. Você vai precisar de mais semancol. Conhecem o semancol? É o desconfiômetro, né? Você vai precisar de mais humildade. Então, o grau de adiantamento moral a gente não olha. Por quê? Todos os nossos critérios de julgamento são critérios materiais. Onde a pessoa nasceu, cor da pele, tipo de cor, que língua que fala, qual que é o patrimônio, critérios materiais. Nós não nos relacionamos com base no grau de adiantamento moral. Grau de adiantamento moral. E é o grau de adiantamento moral que define a evolução do espírito. Inclusive onde ele está. Onde ele está e por que ele está lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Abigail. Abigail. Não é espírito puro, porque espírito puro não espia. Essa Abigail, espírito adiantadíssimo. Licínio Minúcio, procônsul de Acaia, que deu a sentença. Qual que é o grau de adiantamento? É o nosso. É o nosso. Licínio Minúcio é colega de turma. Pequena Minúcia. Se a gente lê o Paulo Estevam dessa perspectiva, entende esse lado do caminho da luz, a gente começa a sair dessa visão restrita de evangelho e começa a ter uma visão mais ampla.
Gente, o desejo de Jesus é regenerar o mundo, não é o seu lugar religioso, não. Eu vou usar uma metáfora aqui. Jesus não está interessado no mosteiro, não. Ele está interessado na ilha inteira. Não é no seu mosteiro. É na ilha inteira. Kardec fala isso. A renovação moral do mundo é o compromisso do Espírito Verdade. Não é como mosteiro. Mosteiro é instrumento. Mosteiro é refúgio, é repouso. É lugar de comunhão. É lugar de comungar. Mas a oficina é o mundo. Bom, vamos abrir agora para participações. Eu queria chamar os líderes dos grupos, né? Para a gente bater um papo sobre os estudos dos grupos. Agora vamos fazer uma coisa informal, né? Se quiser até afastar um pouquinho a câmera, Cleide.